Lembramos mais uma vez que ainda estamos tratando de assuntos relacionados ao campo da economia. Daí porque convém, neste momento, apenas analisarmos o trabalho relacionado ao seu valor econômico, nos aspectos qualitativo e quantitativo, deixando para o momento oportuno os demais valores das suas respectivas espécies, quais sejam moral, política, social, cultural e educacional. Em nossa caminhada, analisaremos sobre vários aspectos as expectativas de vida no planeta e no Brasil, bem como a vida economicamente ativa e as suas implicações na economia e, mais adiante, os seus impactos na definição dos preços e salários. Vamos iniciar pela riqueza humana enquanto valor econômico. O trabalho é a riqueza produzida, transformada e distribuída pelos indivíduos, sempre visando atender aos interesses sociais. Por outro lado, podemos concluir que sempre é a sociedade, através das pessoas ou instituições, quem recompensa aos indivíduos pelos seus trabalhos, que são os serviços prestados. Nesse momento, importa lembrar que o trabalho enquanto serviço tanto pode ser prestado de modo individual, direto e presencial, como de modo conjunto, indireto e não presencial, vindo muitas vezes agregado ao valor dos bens materiais que adquirimos. O fato de os valores do trabalho virem disfarçados nos preços e agregados aos bens materiais nos dá a falsa impressão de que é o próprio bem que tem o seu respectivo valor. Em verdade não é, pois só quem tem valor é o trabalho. Nenhum bem material em si tem valor econômico, mas apenas o valor do trabalho que a ele se agrega a partir de quando, interagindo com a natureza, o ser humano cultiva, captura, extrai e produz, transforma e o distribui após ter dado a ele uma utilidade. Segundo Pietro Baldi, quando se quer construir qualquer obra, começa-se por recolher os meios materiais, vai-se à procura deles e os acumula na maior quantidade possível. Mas bastarão eles para construir? Façamos uma montanha de matéria-prima e de dinheiro. Com isso teremos recolhido meios, mas ainda nada teremos criado. Ocorrem ainda outros elementos, especialmente o trabalho do homem, e com isto fatores psicológicos e espirituais, que são, em última análise, os que constroem com aqueles meios. Os meios sozinhos continuam inertes, se não intervém o pensamento, a vontade e o querer, e a ação do homem para movimentá-los e utilizá-los, transformando-os de materiais de construção na obra construída. É um pensamento lindo do Pietro Baldi. O valor econômico da riqueza humana e seus aspectos qualitativo e quantitativo. O valor econômico da riqueza humana, que é o trabalho, pode ser analisado sob dois aspectos. Um deles mais subjetivo, que envolve o aspecto qualitativo, e outro mais objetivo, que se vincula ao aspecto quantitativo. Façamos uma análise do valor econômico da riqueza humana sob o aspecto qualitativo. Cada ser humano é dotado potencialmente de um dom, uma inclinação ou talento, que é uma aptidão inata para fazer algo. O trabalho, para quem o realiza, tendo para tanto a inclinação e o talento, é agradável, simples, fácil e comum, enquanto pode ser enfadonho, especial, difícil, estranho, até impossível para quem não os tem. No campo das artes, isto é facilmente perceptível. Por exemplo, será provavelmente desagradável para um mecânico, sem qualquer aptidão para a música, ver colocado nas suas mãos um instrumento musical e ser-lhe exigido que toque uma música. Do mesmo modo,
não será menos constrangedor para um músico, sem qualquer aptidão para a mecânica, alguém entregar-lhe uma ferramenta nas suas mãos e exigir-lhe que conserte o defeito do seu carro. No entanto, se entregarmos a um músico e a um mecânico instrumentos musicais e ferramentas e lhes exigirmos o cumprimento de uma tarefa bem mais complexa, como o conserto de um carro ao som de uma música, o esforço de ambos para atender à exigência será simples e agradável. A grandeza, a beleza e a singeleza desse exemplo nos leva a acreditar que na sociedade, malgrado a sua imensa gama de necessidades que precisam ser atendidas, existem todos os talentos e meios suficientes para a realização do trabalho coletivo indispensável ao atendimento dessas necessidades. Como no exemplo simples do músico e do mecânico, basta nos colocar a grande orquestra humana que é a sociedade para tocar na grande oficina natural que é o nosso planeta. Isso, gente, é gestão. Importa ressaltar que a imensa gama de necessidades sociais às quais nos referimos resulta do somatório das necessidades individuais que também precisam ser atendidas, assim como o conjunto dos talentos sociais resulta do somatório dos talentos individuais a ser empregado para o atendimento das referidas necessidades. Esta breve análise do valor econômico do trabalho individual e social sob o aspecto qualitativo nos permite concluir: a excelência na gestão dos talentos individuais conduz à excelência na gestão dos talentos sociais. Alcançar essa excelência é de grande relevância econômica e social, porque além de obter a maximização da eficiência e da eficácia, que é a excelência do trabalho humano, também cuida para que a convivência social no âmbito econômico seja harmoniosa e prazerosa, permitindo às pessoas trabalharem fazendo aquilo que gostam e que sabem fazer. Requisitos para o alcance da excelência qualitativa. Para alcançarmos a excelência qualitativa no trabalho individual e social, a gestão há que priorizar a identificação das vocações, dos talentos e das diferenças individuais mediante um trabalho competente e continuado no campo da educação. A educação é o caminho do ser humano para a conquista da sua justa e merecida autorrealização. Crianças e jovens, fora da escola ou escolas e mestres sem os meios necessários ao cumprimento da missão educacional, caracterizam uma má gestão educacional. A má gestão educacional é criminosa, porque viola a lei divina, corrompe os costumes e inviabiliza a lei moral, descumpre os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana e a Constituição Federal, além de castrar o direito das pessoas de serem felizes e se autorrealizarem. Ela representa o freio imposto ao progresso e à evolução humana, a ampliação do império da ignorância, do individualismo e dos seus antros de corrupção, injustiça e violência, a causa do subdesenvolvimento, da miséria e da escravidão humana, o prenúncio da desagregação familiar e social, o futuro sombrio das nações. A punição mínima para o mau gestor que comete tal crime é a demissão sumária. E para quem os nomeia e os tolera? Eu deixo a pergunta. Análise do valor econômico da riqueza humana sob o aspecto quantitativo. Convém que façamos agora uma breve análise do valor econômico da riqueza humana, que é o trabalho individual e social, sob o aspecto quantitativo. O desafio consiste em se buscar a excelência na gestão, estabelecendo-se a quantidade ideal de pessoas e o tempo de existência humana ideal que cada uma deve dedicar ao trabalho
para o atendimento das necessidades básicas individuais e sociais. Quando afirmamos que a sociedade possui todos os talentos para a realização do trabalho coletivo indispensável ao atendimento de todas as suas necessidades, afirmamos também, em outras palavras, que a quantidade de pessoas integrantes da sociedade humana, que é o conjunto dos próprios consumidores dos bens e serviços que ela produz, é suficiente para, com seu trabalho, atendê-la em todas as suas carências de consumo. A conclusão óbvia a que chegamos é que, se todos quisermos atender qualitativamente e quantitativamente todas as nossas necessidades, todos devemos trabalhar para tanto, buscando sempre a excelência qualitativa e quantitativa no trabalho individual e social, desafio este a ser alcançado no campo da gestão. Concluída essa primeira parte da análise do valor econômico dessa extraordinária riqueza humana que é o trabalho, sobre seus aspectos qualitativo e quantitativo, passemos a uma análise mais aprofundada do seu aspecto quantitativo. Reflitamos um pouco mais sobre a busca da excelência quantitativa do trabalho. O alcance da excelência qualitativa no trabalho, apesar de importante, será insuficiente se a quantitativa não for alcançada, pois pouco adiantará uma produção de bens e serviços da mais alta qualidade se as quantidades produzidas não contemplarem a todas as pessoas, atendendo plenamente às suas necessidades básicas. Isso é perfeitamente possível, porque já está demasiadamente provado que o ser humano é capaz de trabalhar e, com seu trabalho, suprir todas as suas necessidades básicas. Se não fosse assim, as grandes dificuldades existentes dentro do SOCOCA, que é esse sistema socialista, comunista, capitalista, já teriam levado a espécie humana à extinção do planeta. No entanto, precisamos observar que, ao direito de usufruir de todos os bens e serviços produzidos, se contrapõe o dever de trabalhar e trabalhar bem, realizando aquilo que se sabe e se gosta de fazer, e em quantidade suficiente para produzir todos os bens e serviços necessários ao consumo individual e de toda a sociedade. Essa reciprocidade necessária suscita duas importantes questões. Primeira, quantas e quais pessoas numa sociedade deverão trabalhar? Segunda, quanto tempo da sua existência cada pessoa deverá dedicar ao trabalho produtivo de bens e serviços necessários ao atendimento das suas necessidades básicas? A resposta à primeira questão passa necessariamente pelos caminhos dos seguintes princípios: princípio moral da ética, princípio da autossustentabilidade do ser humano e princípio da viabilidade da sociedade humana. O princípio moral da ética nos sugere que, se a todos é concedido o direito subjetivo ao consumo dos bens e serviços disponibilizados pela sociedade, a todos deve-se impor o dever moral de trabalhar e produzir o suficiente para retribuí-la pelos bens e serviços consumidos. E se a todos se impõe o dever moral de trabalhar, isso implica no direito subjetivo de todos ao emprego, cuja viabilidade econômica é possível, obviamente, mediante a conquista da condição de pleno emprego, que, como já vimos, consiste em uma mera questão de gestão. A conquista da condição de pleno emprego é saudável e deve ser buscada com obstinação e sem receios, entre outras, pela seguinte razão. Economicamente, por mais inviável que seja, qualquer emprego é mais viável do que o desemprego. A prova irrefutável de que qualquer emprego é mais viável do que o desemprego vê-se claramente no quadro comparativo da relação desemprego-emprego versus consumo-produção, que apresentaremos a seguir. Observemos no quadro que lá na parte superior tem desemprego na parte vermelha, emprego na parte verde.
No desemprego você tem consumo e produção. E embaixo do emprego você tem consumo e produção também. E observe que no desemprego, consumo é 100% e a produção é 0%. Enquanto do lado do emprego, consumo é 100% e a produção vai de 1 a 100%. Isso significa dizer o quê? Porque o consumo é sempre o mesmo. Porque não é a condição de emprego ou desemprego que a gente vai deixar de consumir. Nós temos que consumir. E nós observamos, do lado que no caso do desemprego, o consumo é igual a 100%, tanto no desemprego como no emprego. Enquanto que do lado da produção, nós observamos que a produção de 1 a 100% no emprego é maior do que o zero no desemprego. Isso significa dizer que qualquer produção, qualquer que seja o investimento no emprego, é mais viável para a sociedade do que o desemprego. Observemos no quadro acima que 100% do consumo acontece sempre, independentemente de estarmos ou não empregados e produzindo, e que a produção, por menor que seja na situação de emprego, é sempre maior que a produção igual a zero no desemprego. Considerando que a sociedade humana ainda não conquistou a condição de pleno emprego e, apesar disso, continua sobrevivendo, diante desse indicador seguro, podemos admitir como verdadeiro o princípio da autossustentabilidade do ser humano. Em sendo o ser humano autossustentável, ou seja, capaz de produzir o suficiente para o seu sustento, isso implica em dizer que a sociedade humana é viável e, portanto, o princípio da viabilidade da sociedade humana é verdadeiro, sendo essa viabilidade uma mera questão de gestão. O tempo ideal de existência humana a ser dedicado ao trabalho. Para responder qual o tempo ideal de existência que um ser humano deverá dedicar ao trabalho, antes precisamos conhecer algumas informações que consideramos importantes na definição desse parâmetro. Como, por exemplo, a expectativa de vida mínima, a expectativa de vida máxima, a expectativa de vida média teórica, a expectativa de vida média base, a vida economicamente ativa, a jornada de trabalho diária, a jornada de trabalho semanal, a jornada de trabalho mensal e a jornada de trabalho anual. Vamos ver agora e falar um pouco sobre as riquezas humanas e as expectativas de vida. Iniciando com a expectativa de vida mínima. Todos sabemos que o ser humano nasce, cresce, envelhece e morre. No entanto, tudo o que sabemos sobre a duração da vida não passa de expectativas. Não obstante a longevidade seja uma aspiração do ser humano, a duração de sua vida poderá ser breve, muitas vezes findando antes de um ano de existência. Nesses casos, consideraremos a expectativa de vida mínima como sendo igual a zero. Agora sobre a expectativa de vida máxima. A expectativa de vida máxima é um dado que poderemos encontrar na experiência humana no planeta. Nós temos aí dois exemplos, né? E o japonês com 116 anos, o senhor Giramon Kimura, e o senhor Zé Coelho no Brasil, com 128 anos. São exemplos que nós temos que estão disponibilizados na internet, para todo mundo quiser conhecer. As estatísticas mundiais mostram que entre os decanos reconhecidos, ou seja, pessoas idosas como essa, as alegações de longevidade extrema e os supercentenários vivos não oficiais, a idade média entre homens e mulheres situa-se em torno de 120 anos. Este será, para os fins dos nossos estudos, o parâmetro adotado. Vamos ver agora o que é a expectativa de vida média teórica. Teoricamente, a expectativa de vida média
é a média aritmética dos extremos, ou seja, das expectativas de vida mínima e máxima. Assim sendo, se a expectativa de vida mínima é igual a 0 anos, né? E a expectativa de vida máxima é igual a 120 anos, onde podemos concluir que a expectativa de vida média teórica é igual a 0 mais 120 dividido por 2 é igual então a 60 anos. Esta seria a expectativa de vida média teórica. Embora possa parecer simplista, é um parâmetro importante, porque enquanto idade mediana da existência física pode ser tomada como ponto delimitador entre as fases crescente e decrescente da rigidez humana integral nos seus aspectos fisiológico, psicológico, mental, espiritual, intelectual, profissional, etc. Uma vez definidos os 60 anos como parâmetro indicador do momento de transição entre as fases crescente e decrescente da rigidez humana integral, ele será muito útil nos estudos e pesquisa dos momentos, fatores e fenômenos determinantes do aumento e da diminuição da longevidade. Se atentarmos para o grande ensinamento do mestre, eu estou falando do grande mestre, segundo o qual somos sal da terra e luz do mundo, perceberemos que na fase de 0 a 60 anos, o ser humano está mais apto a servir como sal da terra, enquanto que após os 60 anos, com a sua experiência acumulada, a servir como luz do mundo. Falemos agora da expectativa de vida média base. Os estudos publicados pela ONU em 3 de maio de 2011 apresentam uma tabela com 197 países, mostrando de cada um deles a expectativa de vida ao nascer de homens e mulheres para o período de 2005 a 2010. Aqui não se trata de dados teóricos, mas da realidade encontrada em cada um país. Na lista desses países, em primeiro lugar, vem o Japão, cuja expectativa de vida média é de 82,73 anos, e em último lugar, a República Centro-Africana, com expectativa de vida média de 45,91 anos. A média mundial é de 67,88 anos. E no Brasil, a expectativa de vida média é de 72,24 anos, sendo que para o sexo feminino, ela já alcança a 75,93 anos. Portanto, no Brasil, as mulheres vivem mais do que os homens. Indexada por esperança de vida ao nascer, a lista permite observar que 125 países, entre eles os mais desenvolvidos, têm uma média de 75,48 anos, que situa-se acima da média mundial, que é 67,88 anos. Enquanto 72 países menos desenvolvidos situam-se abaixo com a média de 57,73 anos. Isso já mostra que essa questão de países desenvolvidos e países menos desenvolvidos tem muita implicação na expectativa de vida. Ou seja, se vive mais com melhores condições, isso é uma evidência. No mundo, hoje, a longevidade feminina é maior que a masculina. Provavelmente porque as mulheres se cuidam mais que os homens e se expõem a menos riscos e violências. Guerra, criminalidade, doenças, trânsito, etc. Anomalias essas que tornam as estatísticas da expectativa de vida feminina mais confiáveis. Tomando como referência a média dos 40 países mais desenvolvidos, e levando-se em conta que o Brasil, situado acima da média mundial, se acha bem próximo dos 80 anos, marca essa, por alguns já alcançados, alguns dos países desenvolvidos já alcançaram essa marca, adotaremos para fins dos nossos estudos como expectativa de vida média base 80 anos. Após essas considerações em torno das expectativas de vida, passemos à nossa análise do tema que trata da vida economicamente ativa. A vida economicamente ativa é o período da existência em que o ser humano, com o seu trabalho,
constrói o edifício da sua autorrealização. Assim como toda construção, a existência humana tem as suas datas, inclusive para início e fim. A idade para o ingresso na vida economicamente ativa requer, entre outros, dois requisitos essenciais. Primeiro deles, a capacitação e segundo, a rigidez. Isso equivale a dizer que, para trabalhar, o ser humano deve estar preparado e saudável. A capacitação a qual nos referimos inclui, entre outras, a completa formação alimentar, física, religiosa, moral, cívica, econômica e financeira, social, cultural e educacional, bem como o conhecimento da vocação e dos talentos físico e intelectual, tanto teórico quanto prático, suficientes para aplicação no campo profissional. Para tanto, entre o lar e a escola, deverá dedicar os seus primeiros 20 anos de existência ao esforço voltado para alcançar o objetivo da capacitação e da rigidez necessárias ao atendimento dos requisitos essenciais para seu ingresso na vida economicamente ativa. Este é o desafio imposto a todas as crianças, adolescentes e jovens, os quais merecerão como recompensa o crédito pleno e público concedido em forma de adiantamentos por conta dos seus salários futuros, que serão auferidos durante a vida economicamente ativa que os espera. Ou seja, as crianças, gente, os jovens, os adolescentes, eles trabalham, eles estão trabalhando, eles estão se esforçando, indo para a escola, buscando uma capacitação, fazendo um esforço para se prepararem para servir à sociedade. Isso é trabalho futuro. Isso merece recompensa. Isso precisa ser recompensado à altura e não pode ser, em hipótese nenhuma, diferente. Definidos os 20 anos como a idade inicial e ideal, porque é suficiente para a obtenção da capacitação e da rigidez integral em nível satisfatório. Para o início da vida economicamente ativa, resta-nos estabelecer a data final desse importante período da existência humana. Quando tratamos da expectativa de vida média teórica, ali percebemos que a rigidez integral do ser humano, devido à natural redução do vigor físico, entra na sua fase decrescente a partir dos 60 anos. No entanto, a essa redução gradual do vigor físico se contrapõe a elevação da lucidez e do discernimento. Importa considerar que o ser humano, após os 60 anos, principalmente quando submetido aos cuidados necessários à preservação da sua saúde, continua apto a servir à sociedade e a ofertar aquilo que ela mais precisa para a sua caminhada evolutiva, que é experiência, lucidez e discernimento. Constitui-se uma insensatez admitirmos a rejeição do trabalho de pessoas com mais de 60 anos de idade no auge da sua maturidade e experiência profissional, é exatamente quando reúnem as qualificações mais preciosas, como o senso de responsabilidade, a competência e principalmente a confiança. Diante dessa observação, no sistema do mérito, para se proporcionar à existência humana mais sentido e mais oportunidade de progresso, é que amplia-se a dimensão da vida economicamente ativa, que passa a ser constituída de duas etapas, a saber, a fase compulsória e a facultativa. A vida economicamente ativa será compulsória no período entre 20 e os 60 anos de idade e facultativa no período que vai dos 60 aos 100 anos de idade. Ao período compreendido entre 0 e 20 anos de idade, denominamos
período vintenário, o neologismo que estamos utilizando, período vintenário. E aquele que exceder aos 100 anos de idade, denominamos centenário, ou seja, período centenário. É o período de vida das pessoas com mais de 100 anos. Dos 20 aos 60 anos de idade, a vida economicamente ativa será compulsória, porque nesse período, ao ser humano incumbirá o dever de trabalhar para os seguintes fins. Primeiro, pagar todas as despesas necessárias ao custeio das suas necessidades do período. Óbvio, tem necessidade, tem que trabalhar, tem que receber dinheiro para custear despesas. Segundo, pagar o financiamento recebido durante o período vintenário. Nós falamos que as crianças e os jovens deverão receber adiantamentos por conta de salários futuros para atender às suas necessidades, para não ficar na dependência de papai e de mamãe. Ou seja, eles estão se esforçando, estão trabalhando, estão estudando, têm que ser financiados. E terceiro, fazer a sua poupança previdenciária para uso durante o período posterior aos 60 anos. Lógico, vai recolhendo a sua poupança previdenciária e depois dos 60 anos passa a usufruir dela. A partir dos 60 anos até os 100 anos de idade, a vida economicamente ativa será facultativa. Por quê? Nesse período, os deveres da fase compulsória já foram cumpridos, facultando-se ao ser humano trabalhar ou não para o atendimento das suas necessidades mais nobres de autoestima e de autorrealização. E, evidentemente, eu estou falando que trabalhar se quiser, mas se quiser trabalhar, trabalhar com a recompensa, ora, muito justa, porque está recompensando trabalho de pessoas lúcidas, honestas, pessoas de confiança e pessoas que têm discernimento. Outra razão que torna facultativa a vida economicamente ativa entre os 60 e os 100 anos é que o ser humano nessa fase já deu a sua contribuição para o progresso social e por isso já tem assegurado todos os recursos necessários ao atendimento das suas necessidades básicas materiais pelo resto da vida. Se isso não está acontecendo, o sistema do mérito vai acontecer. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Vejamos nos slides a seguir como podemos sintetizar as expectativas de vida máxima, 120 anos, e base de 80 anos, com a vida economicamente ativa. Vejamos como é isso. Nós temos aqui a existência humana, mostrando a duração da vida, de 0 anos a 120 anos. Ali a expectativa de vida mínima partindo de 0 e a expectativa de vida máxima chegando a 120 anos, que é o parâmetro que nós utilizaremos no gráfico a seguir. Expectativa de vida máxima, 120 anos. Como é que é dividido os períodos dessa vida? A primeira fase, de 0 a 20 anos. Essa fase é dedicada ao período vintenário, ou seja, onde o jovem, a criança, o adolescente estudam, é onde ele se capacita, de 0 a 20 anos. É chamado de período vintenário. A segunda fase, de 0 a 40 anos. É uma fase composta, que compõe a vida economicamente ativa compulsória. A terceira fase, também de 40 a 60 anos, é o segundo período da vida compulsória, da vida economicamente ativa compulsória. Ou seja, nessas duas fases, ou seja, de 20 a 40, de 40 a 60 anos, o trabalho é obrigatório, nós todos temos que trabalhar nesse período. Na quarta fase, ou seja, de 60 a 80 anos, a aposentadoria. A vida economicamente ativa é facultativa, ou seja, o cidadão que quiser trabalhar tem emprego para ele. E no sistema do mérito, como sabemos, teremos o pleno emprego. E uma vez tendo pleno emprego, temos emprego para todas as pessoas, inclusive para as pessoas mais experientes que assim quiserem contribuir. Na quinta fase, de 80 a 100 anos, a aposentadoria, a vida economicamente ativa facultativa. E por fim, na sexta fase, de 100 a 120 anos, é a aposentadoria, o período centenário. Nesse momento, não se cogita mais de trabalho. Eu acredito que a essa altura dos acontecimentos, o ser humano já deu muito, muito além do que já devia ter dado. Ou seja, encerrou a vida
compulsória dele de trabalho aos 60 anos. E ele tem ainda 60, 80, 80, 100, e aí ele pode escolher se quer e até onde acha que deve contribuir, com a sua experiência, com a sua lucidez. Tanto a expectativa de vida base como a máxima nos revelam que a vida economicamente ativa tem dois momentos, um compulsório e outro facultativo. Por isso, em nossos estudos, tomaremos como referência tanto a expectativa de vida base de 80 anos, como a expectativa máxima de 120 anos. Vejamos inicialmente como um macroprograma de gestão para distribuição de riquezas poderá ser implementado tomando como referência apenas a expectativa de vida base de 80 anos. Nós temos a expectativa de vida média base 80 anos. Na primeira fase, de 0 a 20 anos, estudo. Mas o fato de uma pessoa, de um ser humano estar estudando, tem um consumo. No caso, nós colocamos, imaginemos um consumo mensal de 5.000 unidades monetárias. A sua renda mensal é quanto? 0. Por quê? Porque ainda não chegou na vida economicamente ativa, não está ainda trabalhando, mas está investindo no trabalho futuro. Essa é o detalhe que é importante nós vermos, que as crianças não estão ainda com a mão na massa produzindo, mas estão investindo para produzir. Portanto, esse investimento, esse esforço das crianças, dos jovens, tem que ser considerado. Evidentemente, não tem uma renda do trabalho. Vai ter, como dissemos, vamos mostrar daqui a pouco como é que isso funciona em forma de financiamento. Portanto, se uma pessoa de 0 a 20 anos tem um consumo mensal de 5.000 e sua renda mensal é 0, ao final de cada mês terá um saldo devedor de 5.000 unidades monetárias, ou 5.000 reais, vamos dizer assim. Na segunda fase, de 20 a 40 anos, começa o trabalho, ou seja, terminou o período vintenário, a pessoa entrou na vida economicamente ativa, portanto já tem um trabalho. No sistema do mérito é assim, completou 20 anos, o trabalho está esperando por ele. Tá? Não vai ter negócio de desemprego. Portanto, o consumo mensal de 5.000, a renda mensal 10.000. Depois nós vamos explicar, porque já chegamos a explicar algumas vezes, e quando nós falamos de salário de rico, salário de pobre, nós explicamos sobre esse detalhe. Se o consumo é 5, a renda tem que ser 10. Lógico, se consome 5 e a renda é 10, há um saldo credor de 5.000. E o que é que acontece com esses 5.000? Vai acontecer exatamente um saque, né, desses 5.000 credor para pagar o saldo devedor conseguido durante o período vintenário. Você vê a setinha amarela ali mostrando exatamente como isso é feito. Na terceira fase, de 40 a 60 anos, temos trabalho. O consumo mensal, 5.000 unidades. Renda mensal, 10.000, saldo credor, portanto, 5.000 unidades monetárias. E na quarta fase, nós temos 60 a 80 anos, já está acontecendo a aposentadoria. 5.000 é o consumo, a renda mensal é 0, porque já está aposentado, o saldo devedor, portanto, de 5.000. E aí, aquele excedente que tem no período de 40 a 60 anos, vem para pagar, remunerar exatamente a sua aposentadoria. No nosso exemplo, não estamos falando da hipótese de trabalhar acima de 80 anos. Tá? Assim, não tem. Nós estamos trabalhando apenas com a expectativa de vida até 80 anos em média. Imaginemos que vamos trabalhar somente com essa expectativa, por enquanto, para mostrar que era perfeitamente viável um programa de distribuição de renda com essa expectativa de vida. Vamos agora passar a analisar com mais profundidade outra expectativa de vida. Agora vejamos como um macroprograma de gestão para distribuição de riquezas poderá ser implementado tomando como referência tanto a expectativa de vida de 80 anos como a expectativa de vida de 120 anos. Na primeira fase, de 0 a 20 anos, nós temos o período de estudo, ali é o período vintenário. Consumo mensal de 5, renda mensal 0, como vimos, saldo devedor de 5.000 unidades monetárias. Aquele está lá contabilizado na sua poupança previdenciária como saldo devedor.
Na segunda fase da vida, de 20 a 40 anos, trabalho. Renda mensal, 10 mil, consumo mensal, 5. O saldo devedor, portanto, 5 mil, você vê ali a setinha piscando, mostrando que aqueles 5 mil de saldo credor da segunda fase vai remunerar os 5 mil de devedor que foi obtido durante o primeiro período, que foi o período vintenário. Na terceira fase, teremos o quê? A vida economicamente ativa de 20 a 60 anos, está ali refletido. Ou seja, a segunda fase, 5 mil de consumo, 10 mil de renda, saldo credor de 5. Na terceira fase, consumo mensal de 5, renda mensal de 10, saldo credor de 5. Então, nós vamos observando que nessa fase começará o saldo credor na conta poupança previdenciária de cada pessoa. Na quarta fase, temos o consumo mensal de 5, a renda mensal de 10, saldo credor 10 mil. 10 mil. E na quinta fase, consumo de 5, renda mensal 10, saldo credor de 15. Nós observamos que a partir de quando o ser humano começa a trabalhar na sua fase, digamos assim, na vida economicamente ativa, facultativa, o seu saldo credor na sua poupança previdenciária começa a crescer, começa a aumentar. Isso porque não só vai melhorar a sua qualidade de vida, como vai fazer frente a determinadas necessidades que se tem nessa fase da idade. Chegando até sexta fase, ou seja, de 100 a 120 anos, temos consumo mensal, renda zero, porque aos 100 anos não se cogita de trabalho. Mas mesmo assim ficará o ser humano com um saldo credor de 10 mil reais, ou seja, já atendeu todas as necessidades, sacou sua poupança e ainda tem um saldo credor de 10 mil unidades monetárias. Em síntese, você vê que no primeiro período, ou seja, no período vintenário, ele teve saldo credor, sendo saldo devedor, e que na segunda fase da vida economicamente ativa, ele já começa a amortizar. Ou seja, chegando aos 40 anos, já não existe mais nenhum débito da poupança previdenciária. E a partir da terceira fase, ou seja, o saldo credor da terceira fase, paga o consumo da quarta fase, a sua renda mensal é 10, começa a sobrar um saldo credor de 10. Na quarta fase, você observa, a seta está piscando, dizendo, saldo credor 10 mil, saca 10 mil, paga o consumo de 5, obtém uma renda de 10, o saldo credor de 15. E no final, o saldo credor de 15 paga o consumo de 5, a renda mensal 0, fica permanecendo um saldo credor de 100. Isso mostra completamente a viabilidade do ser humano e dessa política pública direta de distribuição de riquezas. Após a análise do valor econômico da riqueza, que é o trabalho, os seus aspectos qualitativo e quantitativo, no próximo vídeo faremos uma análise dessa riqueza, conheceremos sua fonte e finalidade para que, enfim, possamos concluir se ela é escassa, excedente ou suficiente para o atendimento das nossas necessidades básicas. Adquira os vídeos. Faça a sua coleção completa dos DVDs originais. Cada DVD contém uma temática composta de um conjunto de temas, organizados na sequência ideal para você consultar, exibir e debater no trabalho, na escola, entre amigos e principalmente com a sua família. Proponho que sigamos a caminhada rumo ao conhecimento e à verdade. Forme seu grupo de estudos. Aprofunde os seus conhecimentos sobre ética, cidadania e gestão. Vamos nos tornar cidadãs e cidadãos conscientes, capacitados e organizados para o exercício ético pleno e soberano da cidadania. Está próximo o dia da festa, gente. Acreditem.